seja bem-vindo aqui a mais uma aula da Casale.com de Angular 2 com Angular Material. Então, o objetivo dessa aula é demonstrar o uso do Angular Material com o Angular 2. Ao término dessa aula, você aprenderá o que é, como instalar e como configurar o Angular Material 2. Então, o conteúdo da aula será uma introdução, baixando o template onde nós instalaremos o Angular Material, instalando o Angular Material no template, utilizando os componentes do Angular Material e executando a aplicação. Depois uma breve conclusão. Então vamos aqui, primeiro tópico, introdução. Então, o Angular Material. O Angular Material ele é uma biblioteca criada para fornecer componentes visuais para o Angular 2. Ele ainda está em desenvolvimento, no momento da gravação dessa aula ele está em versão beta, porém já possui uma série de componentes prontos para serem utilizados na criação de aplicações. Ele pode ser usado como uma alternativa nativa ao Bootstrap para a criação de interfaces, uma vez que ele faz parte do Angular e fornece componentes específicos prontos para utilização. Então, ele não é um substituto para o Bootstrap, eles são diferentes, mas ele pode gerar uma confusão pelo fato de que ambos, de uma forma ou outra, vão acabar criando a interface da sua aplicação. Só que enquanto o Bootstrap ele é um framework, né, uma biblioteca com estilos CSS que customizam os botões, os componentes, os elementos do HTML, o Angular Material ele é uma série de componentes já do Angular. Então, foram criados componentes para checkbox, para o input text, e ele, além de ser um componente já do Angular com uma tag no formato do nome do Angular como um componente, ele também possui uma customização de interface para tornar uma interface bonita. Okay? Então, tem essa diferença, o Bootstrap e o Angular Material, olhando assim à primeira vista, eles são iguais, porque ambos vão modificar os elementos da tela, porém o Angular Material, ele é uma série de componentes já do Angular. Seria possível também criar o mesmo, se você criasse componentes do Angular que estendesse as classes, utilizasse as classes do Bootstrap, aí sim ele seria muito parecido, né? Aí sim poderíamos fazer uma comparação entre o Angular Material e o Bootstrap. Então, a seguir, nós vamos instalar o Angular Material com o Angular 2, utilizando como base o template do Angular 2 com Webpack aqui da Casale.com. É importante salientar que os tópicos estudados aqui se aplicam a qualquer template. Então, para a aula, eu vou utilizar aqui o template, né, da Casale.com, que é o mesmo que, se você vem acompanhando as aulas, é o mesmo que nós temos estudados aí nos últimos vídeos. Porém, a instalação ela se aplica a qualquer projeto que você tem, então você consegue instalar e configurar em qualquer projeto independente do template ou estrutura que você esteja utilizando. Então, eu vou acessar aqui o site do Angular Material só para vocês terem uma noção de como que ele é. Então, está aqui, tá? Não tem muita documentação ainda, infelizmente. Então, aqui, Angular Material, ele tem um Get Started que ensina a fazer a instalação. Então, esses passos que nós aprenderemos a fazer na prática. E o que serve como uma referência, que é o mais importante aqui nesse momento, é essa aba de Components, porque aqui ele mostra todos os componentes implementados até agora, que são 22. Então, se você clicar, por exemplo, aqui em Checkbox, ele tem um exemplo de utilização, e aqui ele tem o nome da tag, que seria o component para gerar a checkbox. Se você clicar aqui em View Source, ele mostra o código-fonte que ele gerou esse checkbox abaixo. Então, ele tem o código TypeScript, tem um CSS e um HTML. Tem alguma descrição de como funciona. Fala do suporte, que ele suporta
utilização com o módulo de formulários do próprio Angular e fala mais algumas opções. E aqui em API Reference, ele fala o nome do módulo, fala o nome da diretiva, dá algumas opções. Então, é importante para servir como referência aqui, como consulta, né? Pra como utilizar os componentes aqui do Angular Material. Então, vamos voltar aqui. Vamos começar. Então, o primeiro passo, nós vamos baixar o template aqui da casale.com, que é o que nós utilizaremos como base. Então, eu vou acessar esse link do GitHub, que é o link oficial do projeto, tá? Vou clicar aqui em Clone or Download, Download Zip. Então, ele vai fazer o download para mim, e eu vou copiar aqui no diretório que eu irei utilizar. Então, ele vai criar esse diretório Case Angular Webpack Template Master. Eu vou renomear só para Angular Material para facilitar. Então, eu vou, primeiramente, então a instalação desse template depende de executar o npm install, que como ele leva um pouco de tempo, eu vou fazer isso agora. Então, no meu terminal, eu vou acessar aqui o diretório de onde eu acabei de baixar o projeto e vou executar o npm install. Esse projeto, como vocês se lembram, ele vai criar o diretório Node Modules e vai baixar todas as dependências do projeto. É importante salientar que nesse momento é necessário que você tenha o Node instalado na sua máquina. Como esse comando demora um pouco para executar, enquanto isso eu vou falando do projeto. Então, primeiramente eu vou abrir ele no Sublime. Então, vou usar aqui o editor Sublime e eu irei abrir o projeto aqui. Então, aqui Angular Material Open. Então, tenho aqui, né, meu projeto inteiro pronto aqui configurado. Então, vamos continuando aqui, eu posso fechar essa aba. Então, nós executamos esse passo, clicamos em Clone Download, demos o download zip, descompactamos. No caso do Mac ele já vem descompactado, mas se você usa o Windows ou Linux, você terá que descompactá-lo manualmente. Então, você descompacta o arquivo, move para algum lugar de sua preferência, acessa o diretório pelo terminal e digita aqui o comando npm install e aguarde a finalização da operação, que pode demorar alguns minutos. Então, no nosso caso, ele ainda está finalizando. Então, o próximo passo aqui, nós vamos instalar o Angular Material. Então, o Angular Material, ele é um módulo, né, um pacote npm, e basicamente ele é composto por um pacote, que é justamente esse npm install Angular Material, que é o comando que vai baixar o Angular Material para nossa aplicação. Porém, nós temos aqui dois comandos extras, que é o Hammer.js e o Types Hammer.js. O que significa isso? Então, se você acessar aqui a documentação novamente e vier olhar o componente Progress, não é o Progress Spiner, é o slider. O que acontece aqui? O slider, como vocês reparam, ele é um movimento que simula muito o touch de um mobile. E vocês reparem como que eu consigo pressionar o mouse aqui e arrastar. Então, na verdade, quem está fazendo isso daqui para mim é o Hammer. O Hammer.js, ele é um framework, ele é uma biblioteca que ajuda a manipular os eventos no desktop como se fossem eventos touch. Então, se você quiser usar o componente de slider do Angular Material, ele possui como dependência o Hammer para conseguir fazer esse movimento aqui. Caso contrário, você teria que clicar e ele ia movendo, igual eu estou fazendo agora. Você não ia conseguir arrastar e mover aqui como se fosse um dedo mesmo, né? Simulando um Angular Hammer. Sua configuração é através também do npm install Hammer.js e nós precisamos instalar esse types aqui porque o Hammer não disponibiliza algumas informações que o Angular precisa, porém a comunidade desenvolveu essas dependências que ficam nesse types, então é necessário utilizar isso aqui, senão o Angular não vai conseguir utilizar o Hammer.
Então vamos ver se terminou aqui. Está quase já no final, terminando de configurar o processo. Assim que terminar, aí nós vamos executar já os comandos de instalação do Angular Material. Só terminando. Pronto, ele terminou. Então eu vou dar um clear aqui na tela. Então o primeiro comando que eu vou instalar é o npm install --save @angular /material. Então ele vai fazer aqui o download do Angular Material. Tem uma diferença aqui. Vocês reparem que para o Angular Material Hammer nós usamos o --save e o types Hammer.js usamos o save dev. Não sei se vocês sabem a diferença disso, mas basicamente é que o Node ele separa as bibliotecas em o que é usado no desenvolvimento e o que é usado em produção. Então, no caso aqui, o Angular Material Hammer, eles são bibliotecas que ao eu gerar o meu arquivo final, eles vão para a produção. Então, eu preciso ter esses dois como uma dependência não de desenvolvimento, mas de execução. Já o Types, ele serve somente no desenvolvimento, assim como uma biblioteca de teste ou biblioteca auxiliar no desenvolvimento. É por isso que ele tem essa indicação de save dev, somente para indicar que ele é executado em modo de desenvolvimento. Então voltando aqui, ó, ele terminou a instalação, agora eu vou dar o npm install hammer.js. Esqueci de colocar aqui o save, somente o save, que ele também é usado em produção. O Hammer é opcional, tá? Mas eu recomendo a instalação, uma vez que caso você precise utilizar um componente como o slider, ele já estará configurado aí para você. Você não precisa se preocupar em configurá-lo mais tarde. E por fim, eu vou dar o npm install. Dessa vez eu vou instalar como dev, save-dev, @types /hammer.js. Vai fazer aqui a instalação para a gente. E aí, finalizando aqui, essas são as 3 dependências necessárias para o projeto. Vou dar um clear só para manter aqui o console limpo. Então, legal, já está configurado aqui o meu Angular Material e o Hammer, que vai auxiliar alguns componentes. Agora que está instalado, o que nós temos que fazer é importá-lo na aplicação. Então, se você precisa dar um import para ele encontrar. No caso desse template, nós vamos fazer isso nesse vendors.ts. Por que aqui? Porque quando você for dar instrução para ele gerar o arquivo para produção, ele vai gerar um arquivo separado só contendo as dependências, que são o Angular, o próprio Hammer ou todos eles aí para a gente. Então, nesse caso, nós vamos usar o source vendors.ts para armazenar essa informação, mas poderia ser importar depender do seu projeto em algum outro local que fosse visível. Então, eu vou copiar essas linhas aqui, acho que eu vou até mudar para modo de código, e eu vou copiar esse import. Vou voltar aqui. Então, agora na minha aplicação, eu vou abrir aqui, ó, source vendors.ts. Então, reparem o que eu tenho nesse arquivo. Eu tenho o Angular importado aqui, certo? Uma biblioteca do JS reativo. E esse projeto por padrão, ele vem configurado Bootstrap com essas duas instruções aqui. Como nesse momento eu não quero mais o Bootstrap, eu vou simplesmente apagar isso daqui. Eu não quero o Bootstrap, eu vou substituir pelo Angular Material. E aí eu vou colar essa informação aqui. Por questão de organização, eu vou apagar esses 3 pontos. Por questão de organização, eu vou somente mover o Angular Material aqui junto com o Angular. Então, eu preciso importar o Angular Material e como um extra eu preciso importar o Hammer, tá? E aí reparem aqui que eu tenho 4 instruções, 4 arquivos CSS diferentes. O que significa isso? Na verdade, esse aqui é o arquivo CSS que vai indicar o tema de como nós estamos executando os componentes. Por padrão, o Angular Material vem com 4 temas, tá? E onde que estão esses temas? Só
olhar aqui nesse diretório. Então, se eu vier aqui em Node Modules, Angular, Core, opa, errei. É Angular Material, agora sim, Core, Theming, Pre-Built, e reparem que aqui tem os 4 temas que a gente possíveis de utilização nesse momento. Então, vocês podem selecionar aqui esse Amber, ou Indigo Pink, Blue Gray ou Green. Então, eu coloquei os 4 aqui. Assim, caso você queira testar ou mudar, basta comentar um deles e descomentar o outro. E você consegue testar aí todos os temas e ver qual que te agrada mais. Eu vou utilizar esse primeiro aqui, esse de Purple Amber, ok? Então, a configuração import é isso. Agora eu tenho o Angular Material, tenho o Hammer e tenho o meu CSS. Depois disso, nós temos que indicar o type. Lembra que a gente baixou o type do Hammer? Então, no arquivo de compilação do TypeScript, então você vai ter que procurar aí no seu projeto, ou no nosso caso, fica na raiz. Geralmente esse arquivo fica na raiz. Então, na raiz do projeto, você vai procurar o tsconfig e vai adicionar esse novo types. Então, se você estiver utilizando o Hammer na sua aplicação, você vai precisar executar esse passo para o compilador do TypeScript saber onde estão as definições do Hammer. Então, eu tenho que vir aqui no tsconfig. No meu caso, ele está na raiz, tá? Então, eu venho aqui dentro de Compiler Options, eu vou digitar uma vírgula aqui. E em Types, eu adiciono Hammer.js. E vocês reparem que o Angular Material também possui alguns ícones, tá? Se vocês vierem aqui, Icon. Então ele possui ícones, por exemplo esse. Esses ícones eles são importados através de uma fonte CSS. Então, caso você queira utilizar esses ícones, que é o nosso caso, você tem que no index da sua página adicionar essa instrução aqui. Então, nós vamos no meu index, Sublime, que no caso fica em source index HTML, e logo aqui, antes de fechar a tag head do HTML, eu vou adicionar esse link. Então é uma fonte aqui que indica os ícones e com isso ele vai estar disponível para nós utilizarmos os ícones, seja para enfeitar um menu ou um botão, qualquer outra coisa. Então também é um passo opcional, mas caso você queira usar ícones, você precisa importar esse index, ok? Então, com isso, nós terminamos de importar os recursos, que era importar a biblioteca do Angular Material, importar os ícones e também importar aí o Hammer, que é o manipulador de eventos do Touch. Agora, nós vamos importar o módulo, porque ele também é modularizado. Você assistiu ao anterior que falava sobre módulo, você viu que agora a organização do Angular é toda feita em cima de módulo. Então, nós temos também um módulo para o Material, que chama Material Modeling. Então, para esse exemplo, nós iremos utilizar o arquivo de demonstração, que vem junto com a aplicação, né? Então, se eu vier aqui no Sublime, Insert, src, App, tem um módulo de demonstração, que mostra os recursos do Angular. Então, vou fechar aqui primeiro. Então, o que eu quero fazer, eu vou substituir esse demo para ele, em vez de se tornar um demo mais voltado ao Bootstrap, ele se tornar um demo voltado ao Angular Material. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ele possui aqui o arquivo demo.module.ts, que é o módulo do meu componente, do meu demo. Então, como eu vou utilizar o módulo do Material na demonstração, eu vou importá-lo aqui,
ok? Como que eu faço isso? Então, eu tenho que vir aqui, import material model from arroba angular barra material. Então, você vê que ele encontrou aqui. E aqui meu ngModel imports, eu vou dar uma vírgula, outra linha, material model. Então, com isso, eu estou tornando disponível para o meu módulo de demonstração o módulo de material. Então, é o que está falando aqui. E o menu dessa aplicação, ela fica no componente. Ah, desculpa, eu cometi um erro aqui na importação do módulo. Na verdade, não é só colocar material model, eu tenho que colocar ponto for root. Então, eu vou retornar aqui e vou digitar ponto for root, senão ele não faz a importação corretamente, tá? Então, no import é material model ponto for root. Então tem como eu vou utilizar também no meu módulo principal para a criação do menu, então eu também vou fazer a importação desse módulo no meu arquivo appmodule.ts. E por que eu tenho que fazer isso? Porque, se vocês recordarem, o módulo, o escopo dele é um escopo centrado naquela importação. Então, se eu tenho um módulo e eu importei determinada funcionalidade, aquela funcionalidade vai estar disponível para aquele módulo. Se eu tiver um segundo módulo utilizando, eu também tenho que importar para aquele módulo. Ele não é um nível de hierarquia, a menos que você use a declaração do exports. Aí ele vai exportando e vai tornando de certa forma hierárquico. Mas por padrão, quando você usa o import, ele não possui hierarquia do módulo. Então, ele não vai criar, ele não vai importar para os módulos que sejam filhos dele. Os filhos também vão ter que importar. Então, como eu importei para o demo módulo, eu vou também importar aqui para o app módulo, porque eu vou criar o menu no meu componente principal e no componente de demonstração eu vou utilizar os componentes em si. Então, material model from arroba angular barra material. Então, vocês reparem que aqui, mesmo que ele possua esse demo model, eu vou precisar importar o material model também, porque ele não vai enviar para o filho dele. Ponto for root. Não esqueçam desse for root. Então, agora sim, agora eu tenho o meu módulo material disponível para o meu componente principal da aplicação e para o meu componente de demonstração. Então, agora nós terminamos de configurar. A configuração já está certa, redonda, funcionando. Então, agora nós já podemos partir para a utilização dos componentes. Então, para a utilização dos componentes, primeiro eu vou adicionar alguns estilos CSS, mais para barra de navegação, que precisa ter uma definição um pouco mais clara. Então, aqui no demo.component.css, eu vou adicionar esse código aqui para ele fazer alguns ajustes no layout. Então, aqui no meu src app demo, ele tem um arquivo .css, correto? Então, eu vou simplesmente colar esse código CSS. Basicamente, ele vai definir o container, algumas medidas para deixar a visualização um pouco mais clara, tá? Mas isso também é opcional aqui, você pode brincar, alterar, ou tentar executar sem para ver o que isso significa ou não, ou até mesmo fazer ajustes aqui para deixar a visualização de uma forma que se considere melhor. Então esse CSS ele é opcional para a questão da aula, que ele vai mais demonstrar, deixar a visualização um pouco mais clara para nós. Agora sim, agora eu vou adicionar o código HTML do componente de demonstração. Então esse código ele é um pouquinho extenso, porque ele está utilizando
bastantes componentes aqui. Então eu vou selecionar o meu HTML. Aqui ele está todo o arquivo de demonstração já focado no Bootstrap. Então eu vou simplesmente apagar todo o conteúdo que eu tenho aqui e vou clicar, colar aquele código que eu acabei de gerar. Então aqui tem muita coisa, tá? Ele visa testar praticamente a maioria dos componentes existentes lá. Então, como vocês podem reparar, aqui eu estou criando uma aba, um componente de aba, que é esse MD. Então, todos os componentes do Material, ele possui esse prefixo MD. Então, aqui ele fala que eu vou criar uma aba, MD Tab Group. Então, ele vai criar a primeira aba, que são elementos de formulários. Com isso, esse MD Card é só para criar um box em volta dos componentes. Aí ele usa o MD Checkbox, passando um valor. Então aqui ele cria 3 checkboxes. Aí ele vai criar um input container, que é um campo de texto. Então esse campo de texto é legal, porque você adiciona no input essa marcação MD input, que é uma diretiva, né, de atributo, e ele vai transformar isso num input no formato do Material Design. É legal que aqui eu consigo associar um ngModel para pegar o valor. Nesse caso é um campo de CPF. E aqui é legal porque eu estou utilizando inclusive as diretivas do próprio projeto. Que esse daqui ele vai fazer a validação do CPF e o CaseMask aqui ele vai fazer a máscara do CPF. Então olha que bacana. Então, se separem que as próprias diretivas ou criadas aqui no projeto de template, você consegue utilizar aqui com o Material Design também. Aqui ele usa esse MD Chip, que é como se fosse um label de validação, e ele nesse caso ele vai exibir se o CPF é válido ou inválido, dependendo das condições aqui. Então ele tem componente para radio, que seria o option list. Aqui ele cria um select, ó, que seria um combo select, baseado numa lista de alunos que estão aqui no componente. Então, se você abrir demo componente TS, por padrão ele tem aqui alunos totais, uma array de alunos. Então ele está iterando sobre esses alunos e criando aqui o select. O slider, que é aquele componente que nós utilizamos para fazer o arrastar, né, controlar com o touch. Esse slide toggle é só para habilitar uma opção sim ou não. Na prática nós vamos ver melhor como que é cada carinha desse. Aqui a criação de um botão normal, um botão de ativação. Então tem uma lista. Então ele tem uma série de componentes que quando nós executarmos a aplicação vai dar para ver melhor na prática, até voltar aqui para olhar algum desse código. E aí, por fim, nós precisamos também mudar o menu. Lembra que o menu eu disse que estava no arquivo principal de componente? Então, eu vou selecionar aqui. Posso copiar tudo isso aqui. E o nosso arquivo é o source app component. Então, se eu vier aqui, src app component.ts, então esse é o template do menu no formato do Bootstrap. Nós podemos apagar e substituí-lo pelo novo no padrão do Material. Aqui ele vai criar um menu com duas opções aqui, Home. Então vocês reparam que aqui ele usa o ícone, ó, quando eu uso esse MD Icon e o nome do ícone, ele mostra o nome. Para descobrir esses nomes é meio... ainda não tem documentação para isso, é meio complicado de saber. Você tem que se basear no pouco de documentação que existe. Mas aqui basicamente é o nome do ícone, tá? E esse MD Icon é o que vai fazer essa diferença aí pra gente. Então, com isso, a aplicação já está finalizada.
Então, antes de executar, vou repassar aqui nos tópicos, só para fazer um resumo de como que funciona toda a configuração. Então, primeiro instalo as bibliotecas do Angular e opcionalmente do Hammer e o types do Hammer. Depois eu faço o import do Angular Material e do CSS, que são obrigatórios. Se eu estiver utilizando o Hammer, faço import do Hammer aqui. Também opcional, se eu estiver utilizando o Hammer, meu compilador tem que saber onde está o types dele. Então, tenho que colocar aqui types Hammer.js. Depois disso, caso eu deseje utilizar ícones, eu preciso vir aqui e indicar a fonte no meu arquivo index. É opcional para quando você quer utilizar ícones. Depois disso, eu preciso importar o módulo aonde eu desejo utilizar os componentes. No meu caso aqui, no meu componente de demonstração. Para isso, eu dou um import Angular Material, seguido do Material Module for root dentro de imports do ngModule. Como nós vamos utilizar em dois módulos diferentes, eu importo ele aqui no meu módulo principal também. Por fim, esse é um arquivo CSS totalmente opcional. E aqui, agora você já pode começar a desenvolver, colocando aqui os seus componentes na sua aplicação. Então, esses são os passos, bem simples de utilizar. E aí, com isso está finalizado, e agora chegou a hora de executar a aplicação. Como que eu faço isso? Então, eu venho aqui no console novamente, vou digitar o npm start, no caso desse template da Casale, ou caso você esteja utilizando algum outro template, você tem que ver qual é o comando para efetuar para subir, né, o servidor. Então aqui como ele usa o Webpack, o Webpack está fazendo a compilação. Reparem que ele gera aqui, né, o vendors, que é justamente o arquivo onde o Angular Material vai ficar. Então aqui ele terminou. Então se eu voltar aqui e clicar em localhost 8080, reparem que eu caí na minha tela inicial. Minha tela inicial é só isso, só tem um menu aqui. Então reparem já nessa formatação, como já é uma formatação do Angular Material. Então se eu clicar em menu, ó, reparem que ele usou um ícone com inicial e demo, que são os meus dois links. Vou clicar em demo, ele vai acessar o meu módulo de demonstração. Então olha que legal. Vocês recordam que eu criei um sistema de abas aqui? Então ele tem três abas: aba formulário, botões, indicadores e navegação. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai ativando as minhas abas. Perfeito? Reparem aqui na checkbox. Então eu tenho aqui esse checkbox. Olha aqui o meu input text, como que fica. Ele é bem legal. Então se eu digitar um CPF, ele faz a máscara e vai informando aqui se está válido ou não. No caso, se eu digitar um CPF válido, ele vai escrever CPF válido e ele possui a máscara. Então ele funciona com qualquer diretivo, pipe que você tem, inclusive os que existem aqui no próprio projeto. Então já facilita, continua facilitando bastante a nossa vida. Aqui é um exemplo de radial button. Então que legal, ele faz a visualização dele, é bem bonita. Aqui é uma lista, combo list, também bem bacana. Esse é o slider. Então reparem que com o Hammer eu consigo simular esse evento do touch, que não seria possível sem o Hammer. Caso contrário, ficaria algo assim, somente baseado em cliques. E esse é o outro que faz a habilitação, bem padrão mobile, né? Ele se enquadra muito bem para desenvolvimento de aplicativo para executar em mobile. Se eu vier aqui botões e indicadores, aqui eu tenho um botão normal, aqui eu tenho um botão que ele faz uma ativação, ó, então ele ativa ou desativa o botão. Esses são algumas labels padrão. Ícones, ele tem esses dois, como se fosse um loading, né? Ou um progress bar. O legal é que esses progress bar, eles podem ser controlados por valor. Então, eu vou até mostrar no código como que eu fiz isso. Reparem que eu tenho aqui esse spinner e esse progress bar. Então esse aqui é um spinner que eu vou controlar
através desse outro slider. Então olha que legal, conforme eu vou soltando aqui, ele vai definindo o controle aqui baseado no valor que eu tenho. Então se eu chegar aqui em 100% ele completa, 0 não tem nada, aqui mais ou menos 50%, 75%, 25%. Então muito legal isso aqui, né? E eu consigo fazer o mesmo com o Progress Bar. Olha que bacana. Então esse componente você pode utilizar se estiver fazendo algum processamento, você consegue ir definindo os valores e criando uma Progress Bar para ele. Então reparem, eu vou mostrar o código para vocês verem como que é a interação entre os componentes. Eu vou falar desse primeiro aqui. Então eu tenho um slider e eu tenho esse Progress Bar. Então olha o meu código como que isso aqui ficou. No meu demo component HTML, preciso encontrar onde que ele está aqui. Esse aqui é o Spinner. Então eu criei um MD Slider, tá? Esse MD Slider é esse componente aqui. E eu adicionei um ngModel para ele, falando valor Spinner. Então, sempre que eu seleciono um valor aqui, ele vai me retornar um valor de 0 a 100. Então aqui 100, nada é 0, mais ou menos aqui 50, 45, ok? Então ele possui o valor aqui para gente. E no meu Progress Spinner, eu falei que o modo dele é determine. Quando eu coloco determine, significa que eu vou passar o valor. Ou aqui em cima, se eu coloco em determine, ele fica girando como se fosse um load. Então, eu vou colocar determinate para falar, determinate, indeterminate. Então, determinate para falar que eu vou controlar os valores dele. E aí eu devo definir um value. Então, esse value eu vou associar ao valor Spinner, que é justamente esse valor do slider. Então, quando eu seleciono o slider, automaticamente o valor ele vai sendo adicionado aqui e o progress ele vai adicionando. Então olha só um exemplo aqui, se eu colocar uma coisa mais ou menos assim, digitar valor Spinner e der um save, o Webpack vai recompilar aqui pra gente. Eu venho aqui em botões indicadores e conforme eu vou fazendo alteração, ó, reparem que eu estou printando o valor dele aqui. Então 63, 100, 0, 18, 51. Então esse valor eu consegui interagir entre um e o outro. Vou remover isso aqui. E o mesmo serve para o barra. Eu criei um outro slider aqui, coloquei um outro valor, nesse caso o valor bar. E o progress bar eu coloco o modo determinate e no value aqui, por atribuição, eu atribuo esse valor. Então, quando eu defino o slider, ele automaticamente vai definir esse valor de 0 a 100 e esse valor vai ser utilizado aqui para atualizar minha progress bar. Bem legal, né? E por último eu tenho aqui um navegação. Esse navegação ele é um componente de menu lateral, então você pode criar um CSS para que a tela inteira seja formada por esse menu e toda a sua aplicação execute aqui. Isso é muito bom para mobile ou mesmo painéis de administração. Você consegue ter um dashboard grande e o acesso ao menu você pode clicar aqui e ter todo o acesso. E aqui tem um outro componente que é um toolbar. Você pode criar uma barra de ações aqui com ícones ou qualquer outro tipo de coisa. Então, basicamente, são os componentes que existem, tá? Ainda tem uma certa limitação. Aqui tem um que eu não implementei, mas eu acho legal mostrar para vocês, que é um dialog, tá? Que é como se fosse uma modal. Também você pode vir aqui para verificar como criar um código para isso. Aqui precisa criar um outro component que vai exibir o conteúdo do dialog. Então eu não quis fazer isso para não gerar muito código ou gerar confusão. Mas aqui tem a instrução de como utilizá-lo perfeitamente. Tem um tooltip, também é só para exibir aqui um título, né, uma descrição.
Tá vendo? Bem simples também de criar. Tem esse snack bar também. Você clica aqui, ele gera um alerta também bom, acho que mais para mobile inclusive. Então basicamente são esses os componentes aí que existem até o momento. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, conforme visto então aqui, né, para concluir, conforme visto ao longo dessa aula, foi possível conhecer uma nova biblioteca utilitária e muito promissora para a criação de aplicativos com o Angular 2. Então o Angular Material, não compare ele com o Bootstrap, embora sejam parecidos. A escolha de qual você vai utilizar depende muito do seu projeto. O Angular Material ele se encaixa muito bem para mobile. Ele tem alguns componentes bastante interessantes para mobile, como slider, botão de ativação. Então ele tem algumas coisas que possam pesar assim em alguns pontos ou não. O Bootstrap hoje ele ainda é mais completo, você precisa utilizar mais componentes, ele possui mais elementos, né, que pode facilitar dependendo do tipo de aplicação. Então, hoje o Angular Material ainda possui algumas limitações quanto ao número de componentes, por estar também em versão beta, mas certamente no futuro ele vai se tornar uma aplicação bem disputada aí, ou até mesmo a oficial. Talvez não seja nem necessário utilizar o Bootstrap mais. Talvez ele, se ele continuar nessa evolução com a criação de mais e mais componentes, é muito provável que ele se torne a biblioteca padrão para a criação de aplicações com o Angular 2. Então é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e nos vemos aí na próxima aula. Até lá.